Agora a gente vai ter um papo muito, muito, muito legal com o nosso convidado especial desse live, que é o Diogo, que produz um conteúdo altamente consumido na internet, onde as pessoas querem realmente se informar, que é o Me Explica. Diogo, me explica. De onde surgiu... Eu não resisti, desculpa. É a piada que todo mundo faz, né? Não deu, é muito forte. De onde que surgiu essa ideia e como foi elaborar para colocar isso no ar? Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, o Me Explica surgiu em 2013, né? Ele surgiu porque de uma coisa que aconteceu na minha vida muito, que era as pessoas me perguntarem: o que está acontecendo na política? O que está acontecendo na Síria? O que está acontecendo no Oriente Médio? Me explica, porque eu acompanho muito noticiário em geral, eu gosto muito de ler, né? Jornalista de formação, então eu sempre estou razoavelmente por dentro das coisas. Então eu resolvi fazer em formato de pergunta e resposta, como se fosse uma conversa, né, que eu já fazia com os meus amigos, resolvi compartilhar com mais gente. E criei primeiro um Tumblr, né? Eu lembro dessa época. A época do Tumblr. Sou seguidora antiga. É mesmo? Nossa, do Tumblr você realmente é. Eu fiz o Tumblr, comecei a postar regularmente, né, os textos. Resolvi evoluir para um site, porque achei que valia mais a pena ter um domínio próprio e tudo mais, uma estrutura diferente. E acabei levando Me Explica para muitos lugares, muitos formatos. Televisão já fiz coluna de revista, já tive um podcast mais ou menos regular no Explica também. Enfim, vídeo eu faço também ao vivo. É mais ou menos isso, né? A ideia do Me Explica é fazer o jornalismo ser uma coisa acessível para todo mundo. Que as pessoas entendam como é que as notícias são construídas e elas possam acompanhar elas próprias, os noticiários se desenvolvendo, se desenrolando a partir dos textos do Me Explica, que colocam elas, assim, digamos, no centro da questão para ela entender o que está acontecendo. Fala pra mim como é que você produz o conteúdo do Me Explica, porque assim, a gente está acostumado a pensar que jornalismo é feito em redação, com um monte de gente, com uma superestrutura. Então as pessoas que consomem o Me Explica, dada a relevância que ele tem, devem pensar que você tem uma super estrutura, uma super redação, 200 pessoas e tal. Como que é? Bom, assim, em termos técnicos, Me Explica, sou basicamente eu e aquela mochila, aquele computador ali. É isso, assim, a estrutura física do Me Explica é essa. Eu uso, no caso do Me Explica é um pouco mais fácil porque eu uso bastante a própria internet, né? Eu uso os textos que já estão online, os textos de referência que estão online, uma coisa ou outra só que eu acabo tendo que usar de livro ou qualquer coisa do tipo, mas tem muita coisa online. Então eu uso essas informações que já estão por aí para criar esse contexto para as pessoas, né? Quer dizer, as notícias que já estão publicadas e notícias anteriores, sempre tem coisa de lei, então eu vou lá, pego no site do Senado a lei, como é que ela foi aprovada, ou no site da presidência, quando foi sancionada. É basicamente isso, assim, em termos de estrutura de conteúdo. Agora, o que tem diferente do Me Explica, eu acho, diferente, digamos assim, que eu faço do jeito que acho bacana, é essa pesquisa, né? É contextualizar, é não deixar a pessoa só... Você vai falar o que é o Banco Central, você tem que explicar como é que ele funciona, por que ele decide a taxa de juros desse jeito e não do outro, né? O presidente do Banco Central, quem ele é, quem indica, esse tipo de coisa. Quando uma pessoa fala assim, me explica uma coisa, pressupõe que você confia que aquela pessoa tem a informação e que a informação que ela vai te dar está correta. Como que é a sua relação com a comunidade que conversa com você, que te segue, que te pede explicação, que te pede para explicar? Como que é isso? É uma relação muito legal, né? Isso é uma coisa que eu consegui estabelecer com o pessoal que Me Explica. As pessoas confiam no que eu estou fazendo. E eu sempre digo que elas não confiam no que eu estou fazendo porque eu sei todas as respostas, sei todas as verdades. Elas confiam porque quando eu não sei, eu sou sincero e falo. Ou quando eu estou partindo de um
ponto de vista específico sobre alguma questão, eu também deixo claro para eles. Olha, eu estou explicando desse jeito, mas existe um outro jeito de olhar para essa questão. Eu escolhi essa questão por esse motivo, esse jeito de olhar por esse motivo. Isso é essencial na relação com os meus leitores. Então, eu acho que um dos sinais para mim de que as pessoas confiam é que eu tenho leitores que eu vejo de vários espectros políticos diferentes. Eu vejo gente de esquerda, vejo gente mais de centro, gente de direita, gente que não se define de nenhuma maneira politicamente. Acho que essa é uma das provas de que eu consigo, entre aspas, claro que nem sempre é possível, mas pelo menos ser transparente com elas. Mais importante do que ser isento, que é uma coisa que é quase impossível, porque todo mundo na hora que vai escrever, vai falar alguma coisa, tem a sua formação, né, os seus valores. Acho que as pessoas, elas percebem que eu sou sincero na hora de falar de onde eu estou partindo, quem eu sou, como é que eu estou construindo essa informação. E eu sempre tento, obviamente, mostrar o maior número de pontos de vista possíveis, mas eu também me coloco como uma pessoa, digamos, uma pessoa real. Então teve um dia um texto que eu condenei a violência policial contra os jornalistas, porque eu acho absurdo, como jornalista, que os jornalistas tenham medo de ir para a rua cobrir manifestação, porque os policiais podem acabar batendo neles, cegando, como já aconteceu 2 vezes e quase uma 3ª vez em junho de 2013. Quer dizer, é essa transparência que eu acho que as pessoas confiam, nisso que elas se fiam para ler o Me Explica e não outros 1000 textos de entendo o caso que existem por aí, nos veículos tradicionais, inclusive. O Átila acabou de estar aqui falando que ele não consome mais TV, ele não tem TV em casa, que ele não consome jornal, que ele não consome rádio e que ele se informa através da timeline dele do Twitter, pelo que as pessoas estão falando, e pelo que ele escuta de podcast. Ou seja, o que ele está falando é que tudo que ele consome da realidade, de notícia, de opinião que ele forma, é uma curadoria feita através das pessoas que ele confia. Você, como jornalista, como vê isso? Da imprensa, que é o quarto poder, está perdendo a penetração e mesmo o poder de ser esse intermediário que traz a notícia. Esse é um dos aspectos essenciais desse mundo de hoje, né? A imprensa não é mais o gatekeeper de várias coisas. Ela perdeu esse monopólio com a chegada da internet e das redes sociais. Eu acho que é uma vantagem. É uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo, quer dizer, você tem outros meios de se informar, você tem outras fontes de informação, você tem gente que às vezes é melhor que jornalista para falar de certas coisas, mas ao mesmo tempo você também precisa ter discernimento para não cair em notícias falsas, em tweets falsos, tweets feitos no calor do momento. Isso acontece muito em tragédia, né? O Twitter vira um turbilhão de coisas, de fotos às vezes manipuladas. No furacão Sandy aconteceu muito isso, né? Apareciam umas imagens de umas estações de metrô debaixo d'água, mas era manipulação, as pessoas retweetavam milhões de vezes. Então é preciso de um misto de estar aberto à inovação, aberto às novas fontes, às curadorias, mas também um pouco de cuidado. Por isso que uma coisa que eu falo das palestras que eu dou e uma coisa que eu tento reforçar no Me Explica é os cidadãos também hoje em dia, eles ficam com esse poder de escolher o que eles vão ouvir, de escolher as fontes de informação, mas eles também têm a responsabilidade de checar as coisas que eles vão replicar depois, de checar uma informação que talvez seja meio duvidosa, que venha sem fonte, que não seja de um veículo tradicional. Então essa é uma coisa que fica, essas são a famosa via de mão dupla. A gente ganha muito, todos nós, inclusive os jornalistas, mas também a gente tem que ficar muito atento para não cair em alguma cilada, porque tudo tem que ser checado, como sempre foi, mas agora tem muito mais informação disponível de várias fontes diferentes. Eu quero saber veículo. Qual veículo que você clica lá e lê, e se tem alguma coisa que você fala nem a pau, aqui eu não leio? Olha, eu não gosto nem de falar desse jeito tão assertivo dessas coisas, porque eu acho que, claro, tem momentos em que os veículos não agradam a gente, pela linha editorial, por falhas que os jornalistas cometem, os editores cometem. Eu acho que isso acontece bastante e, claro, sempre tem alguma coisa ou outra que a gente não lê, mas eu acho que o mais importante do que dizer isso para vocês, qual que eu não leio, qual que eu não leio, eu acho que eu gostaria que as pessoas ficassem com a ideia de que elas têm que cobrar os veículos que elas gostam de ler, de que elas têm que fazer parte da cobertura e falar, olha, será que você não está sendo muito enviesado, não?
Será que você não está citando o nome de um partido, mas não está citando o outro? Acho que as pessoas têm que cobrar isso, ao invés de só ficar reclamando. Eu reclamo muito também. Meus amigos sabem, eu reclamo muito, poxa, a cobertura tá ruim, o jornalismo tá ruim, o cara não checa a fonte, enfim, só recebe vazamento de um lado, mas do outro não recebe. Mas eu acho que a gente tem que se responsabilizar também pelo jornalismo que é feito. Por veículos com os quais a gente não concorda. Eu tento ler tudo, justamente para ter uma noção de como as coisas estão sendo feitas e poder educar os meus leitores, né? Educar é uma pretensão, mas assim, poder dizer para eles quais são as nuances daquela informação que eu estou colocando. Olha, tal veículo disse isso, mas talvez ele não tenha a prova, veio de um documento, enfim, porque eu acho que a gente não pode descartar, a gente teria que reforçar todas as mídias, todos os veículos, jornais, revistas, televisão, todos eles são essenciais para a sociedade. E a sociedade deveria tomar um pouquinho mais isso para si, assim, tomar mais poder sobre isso. Mas assim, eu tento não ler, ou pelo menos eu não confio nesses veículos desses sites que tentam imitar os veículos tradicionais, tipo G17. Sabe, vocês já viram? Que geralmente tem muita mentira, tem uns blogs que parecem Pensa Brasil, umas coisas assim. Esse é o tipo da coisa que eu recomendo não ler, mas o resto eu acho que, por mais que seja enviesado, se a gente tiver cidadãos que pensem e que saibam olhar para aquela informação e entender como é que aquilo foi construído, eu acho que os jornalistas vão ficar com o pé atrás de fazer coisas de baixa qualidade. Eu sou a favor de se ler tudo, por pior que seja a qualidade da informação. Então, a gente fala muito no Mamilos que a qualidade da democracia que você vai ter está diretamente ligada à qualidade da sua imprensa. Por quê? Porque democracia é escolha. Escolha depende de informação. A gente não tem como consumir toda a informação, então você confia na imprensa para selecionar o que é imprescindível, a informação que você precisa ter para decidir e apurar os fatos. Então, quando você fala que, olha, é muito legal que agora a gente tem mais fontes para ler, mas a responsabilidade do cidadão é checar, você está mexendo nesse acordo. O cidadão não tem tempo de checar, essa é uma verdade. Não dá, o acordo não pode ser esse. Para onde a gente vai? Porque o acordo que a gente está propondo, realmente, a gente está mudando de paradigma. E, de fato, hoje na mesa, o que tem um monte de coisa para você comer aqui, mas você vai ter que checar tudo. Isso eu não acho viável. Me fala o que você acha, se você acha ou não. E se não for viável, para onde a gente vai? Eu acho que você tem razão a respeito do fato de que é impossível checar tudo. Isso é verdade, isso não tem como negar. Mas eu discordo em uma coisa. Eu acho que se a pessoa não tem tempo de checar uma coisa, eu sempre falo assim, então por que compartilhar? E isso é uma coisa importante, porque hoje em dia muitas pessoas se informam através de compartilhamento e só de manchete. E isso já faria para mim uma diferença muito grande em termos de clima de opinião pública, se as pessoas não compartilhassem coisas que elas não têm a capacidade, ou enfim, o tempo, a vontade de checar. Por que compartilhar uma coisa assim, tal fulano roubou 1 bilhão, mas eu tenho certeza disso, esse veículo aqui eu confio, essa pessoa, mesmo assim, essa pessoa, tipo, a pessoa que compartilhou isso, a minha mãe, a minha tia, a minha avó, o meu irmão, meu primo, meu amigo, será que ele checou? Eu vou perguntar para ele. Acho que isso já seria um passo pequeno, mas importante. Mas eu acho que também a gente não pode ignorar, você falou do acordo, é fato, tem esse acordo. Existe na construção da ideia de opinião pública, existe a responsabilidade da imprensa como uma das entidades que ajuda os cidadãos a se informarem, ajuda os cidadãos a entenderem como o poder público e o poder em geral, econômico, tal, funciona. Mas tem um autor muito famoso que chama Walter Lippmann, americano, que escreveu um livro que chama Opinião Pública, que ele diz uma coisa que eu concordo bastante, que é o seguinte: a gente não pode transferir toda a responsabilidade para a imprensa. Por quê? Porque a imprensa, ela é uma versão dos fatos. Por mais que ela tenha milhões de funcionários, que hoje em dia não é o caso, por mais que ela tenha 2 meses,
3 meses, 10 anos para investigar uma matéria, sempre vai ser uma fatia da realidade que ela vai ter a capacidade de apresentar para a gente. Então, ele diz que seria importante que existissem outros meios de informação para os cidadãos. E aí eu acho importante, por exemplo, uma lei de transparência, lei de acesso à informação, as leis de transparência que os governos têm feito nos últimos anos, porque isso dá uma certa capacidade para os cidadãos conferirem certas coisas. É claro que você vai olhar as planilhas de gastos dos governos, é quase impossível você entender aquilo ali. Então seria uma missão, por exemplo, talvez seja uma missão dos órgãos governamentais criarem relatórios que a população possa entender. Quer dizer, acessíveis para a população. Talvez devesse ser uma lei isso também, não só deixar os dados disponíveis, mas ter algum mecanismo das pessoas entenderem o que aquilo significa. Outra saída muito importante que a gente vê em alguns países europeus é um sistema de comunicação pública, não governamental. Vamos lá, vamos deixar bem claro, não é governamental, não é para ser chapa branca, mas um sistema de comunicação que não vise, digamos assim, ao lucro, não seja uma rede de TV, rádio, enfim, comercial, e que tenha como missão principal informar as pessoas, informar o cidadão na sua, digamos assim, na sua acepção mais abstrata, o cidadão comum, que é o caso, por exemplo, da BBC, todo mundo sempre fala. A BBC é um grande sucesso nesse caso, porque a BBC, ela tem programas de qualidade jornalística reconhecidos mundialmente e eles cobrem esse tipo de assunto, os assuntos públicos na Inglaterra, do Reino Unido, muito bem. Tem muitas estações de rádio, muitas estações de TV, enfim, fazem várias coisas, vários formatos, eventos. Então acho que, infelizmente aqui no Brasil, a EBC está sendo sucateada agora, mas ela poderia ser uma ferramenta interessante para que as pessoas tivessem acesso a informações difíceis de governo, de política, enfim, econômicas, de uma maneira acessível. Então, acho que só para terminar essa pergunta, acho que a gente tem que tirar, não que a imprensa não possa ter responsabilidade, mas ela não deve ser o único ente da sociedade civil que tem essa responsabilidade. Eu concordo com o Walter Lippmann nesse sentido. Eu acho que aqui no Brasil, e a gente vive muito essa experiência no Mamilos, a gente tem o costume de tomar uma primeira informação como verdade, né? E aí o que a gente sempre conversa com os ouvintes é: não acredite em nada plenamente, nem no Mamilos, né? Não entregue a sua credibilidade 100% na mão de ninguém. Você precisa ler uma matéria, aí você lê outra. Não deu tempo de ler uma matéria, só entenda que aquilo pode não ser verdade. Eu acho que essa percepção do benefício da dúvida é uma coisa que a gente precisa exercitar mais, né? Saiu aquela manchete ali, você olha e fala: nossa, realmente isso é bastante impactante, vamos ver se é isso mesmo, né? Porque a gente fica muito manchete e olho, e principalmente a gente precisa ter noção que do jeito que a mídia está hoje, precisando de recurso, o que ela faz é pesar a mão numa manchete para trazer o clique, e muitas vezes quando você lê a manchete, vai ler a matéria, inclusive não é aquilo. Exato, né? Acontece muito. Então assim, a gente fala muito sobre isso, sobre o benefício da dúvida, sobre não ler, a primeira coisa que você leu não precisa necessariamente ser verdade. Mas a gente percebe que as pessoas ainda têm essa dificuldade de buscar um mesmo fato em mais de um lugar. Você hoje, além de ler, faz isso em outros meios, por exemplo, televisivo, ou mesmo áudio, ou você é o cara mais da leitura mesmo, do jornal? Não, eu gosto de me informar de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Eu ouço muito podcast também, eu assisto muito programa, reportagem no YouTube, na televisão. Televisão talvez eu não assista tanto, talvez seja mais fraco que eu tenho, mas eu procuro me informar de todos os jeitos. Eu leio, o que eu mais faço realmente é ler, é uma coisa que natural minha, né? Minha preferência, e que eu fui educado para fazer isso. Mas eu acho que é importante que as pessoas também, não é só através de jornal e revista que elas podem se informar, né? O Mamilos eu acho que para mim é um dos digamos assim, dos veículos não tradicionais de mídia hoje em dia, que é dos mais importantes nesse processo de educação das pessoas. Obrigada. Não, de verdade, porque vocês se detêm nos assuntos, vocês mostram um lado, mostram outro e nunca chegam a conclusão. Enfim, eu acho que é essencial que as pessoas busquem várias fontes. E eu acho que o áudio vai ser um grande aliado
nesse futuro. Nos Estados Unidos isso já é um grande sucesso. Aqui no Brasil acho que está começando a pegar, espero que esteja começando a pegar. Mas acho que as pessoas têm que se dedicar ao meio que for mais vantajoso para ela, ao meio que ela consiga consumir de uma maneira mais fácil, né? Porque ler realmente não é todo mundo que tem a desenvoltura para ler, infelizmente. Mesmo a gente que fez escola particular de grife não tem paciência para ler. Mas eu acho que a qualidade da informação independe do formato. Ela está em vários lugares, vários formatos. Pode estar no Twitter também, pode estar em um thread de tweets, pode estar num tweet só. Enfim, isso depende, obviamente, como sempre, da credibilidade da fonte. A gente precisa encerrar. Eu vou fazer uma última pergunta, voltando para aquela questão de, se a gente tem uma informação que é mais difícil de checar, como você estava falando dos dados públicos, por exemplo, como que a gente poderia fazer de forma independente, voltando para o que você falou, assim, é importante que você não confie só na imprensa, mas alguns dados são muito difíceis. O que a gente está vendo no Brasil, de forma incipiente, mas começando muito legal mesmo, é o jornalismo colaborativo. Então, assim, eu não consigo checar os dados de todas as licitações que aconteceram no município de São Paulo. É um dado muito grande. Tudo bem, mas todos nós, se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue. E aí a gente entrega a informação de uma maneira mais mastigada, de uma maneira mais fácil de consumir para o público em geral. O que você tem visto de iniciativa de jornalismo colaborativo e o que você acha que isso tem para contribuir nas nossas novas formas de se informar? Olha, de jornalismo colaborativo, eu sinceramente não tenho acompanhado muito as iniciativas. Eu vejo que ainda as coisas estão um pouco isoladas. Tem alguns cases, clássicos, que é a Mídia Ninja, Jornalistas Livres, tem alguns coletivos, A Ponte, Vai Dar Pé, que são que na verdade acho que eles não chegam a ser colaborativo, mas são um modelo diferente de produção de conteúdo, que as pessoas, enfim, vão produzindo conteúdo de maneira modular, digamos assim. Eu acho que essa é uma saída. Mas eu acho, isso que você falou, de procurar um dado ou outro, enfim, pode ter algum amigo seu que entenda, como vocês fazem bastante, chama um amigo que entende de política pública, chama um amigo que entende de economia e tal. É que eu acho assim, eu acho um pouco perigoso entrar nessa seara. É óbvio que as pessoas não fazem isso por mal, mas eu acho que a pessoa tem que sempre ter em mente o princípio do jornalismo, porque senão corre o risco do cara também interpretar, vamos ver os dados de licitação e ele não saber alguma coisa que não está escrita no dado da licitação, que é uma regra nova que entrou numa portaria XPTO, que a gente acha que é uma coisa legal e não é. Então acho que também precisa tomar muito cuidado dessas iniciativas feitas por pessoas que talvez não sejam profissionais. Acho que ela sempre tem que consultar alguém que entenda do assunto muito mais do que elas antes de dar alguma sentença a respeito daquilo, antes de querer dizer que é isso ou aquilo. Então, eu acho assim, eu te disse, eu não conheço muito jornalismo colaborativo, já vi, tentou-se fazer isso algumas vezes. Até jornalismo cidadão foi uma coisa que no começo da internet foi bem falada, era uma palavra bem, é o buzzword, que o pessoal fala, mas não anda por causa disso, porque como dizem dois grandes jornalistas, que são dois filósofos de jornalismo, Kovac e Rosenstiel, eles dizem o seguinte: o jornalismo, essencialmente, ele é uma disciplina de verificação. E para você verificar, você tem que saber do que você está falando. Então, o jornalista, se tem uma missão no mundo, é checar. Checar. Não é nem fazer reportagem em si, é checar. É checar se o dado é esse, checar se o dado não é aquele, não importa o que seja. Então é basicamente isso. Eu acho que tem um futuro na internet, pelas plataformas que a gente tem, mas ainda a gente precisa dessa cultura do jornalismo, dessa filosofia do jornalismo, para as coisas avançarem de verdade. Certo. Obrigada, querido. Muito bom ter você aqui conversando conosco. Claro. Pega aí. Fala, por favor. Eu quero fazer propaganda do Me Explica, www.meexplica.com. Nós estamos em quase todas as redes sociais. E sigam a gente, mandem perguntas, mandem e-mail, que eu gosto muito de conversar com o pessoal pelo WhatsApp. Sempre, por favor. Se me encontrar na rua também pode pedir explicação, não tem problema. Ótimo. Me Explica já é meu nome do meio hoje em dia. Obrigada, Geo. Obrigado a vocês. Gente, obrigada, Bia, pela oportunidade. E a gente volta em 10 minutos, quer dizer,
O live volta em 10 minutos com o Castrezana, do Nerd Rabugento, entrevistando mais convidados nos bastidores do YouPix. Mamileiros e mamiletes, muito obrigada pela companhia. Estamos com o conteúdo